Dando continuidade, porque Fátima ligou da escola para mim e atrapalhou aqui. Aí nós vamos continuar. Bom, então repetindo, o emissor é quem emite a mensagem, transmite a comunicação e o receptor recebe essa mensagem. Vem logo em seguida aí um quadro representando a linguagem não verbal. Nós estamos falando de linguagem, primeiro vimos a linguagem verbal, agora a linguagem não verbal. Vocês têm aí um sinal de trânsito, um semáforo, que é o sinal de trânsito, e as placas de trânsito são exemplo de linguagem não verbal. Eu dei o exemplo lá atrás, quando a gente vai no veículo, que tem uma seta determinando que entre à direita, você não pode seguir em frente nem entrar à esquerda, porque a linguagem não verbal está dizendo como proceder. Tem aí, a linguagem não verbal é toda comunicação que ocorre por outros mecanismos que não sejam palavras. Então ela se dá de todas as formas que você possa imaginar, desde que haja uma comunicação. Se houver uma comunicação, há uma linguagem. Por exemplo, uma cor em um tecido. Você de imediato, ao olhar para o tecido, você já percebe a cor. Houve uma comunicação a respeito da cor daquele tecido. Então a linguagem não verbal se expressa de várias formas. Pode ser gestos, expressões corporais ou pelo uso de símbolos ou sinais. Outro tipo de linguagem é a mista, tem aí. Aí tem uma tirinha, são um tipo de linguagem mista, pois usam palavras e imagem. Então, quando se usa palavras e imagem ao mesmo tempo, você tem a linguagem mista, ou seja, misturada, linguagem verbal e não verbal. Então, essas tirinhas aí, que são esses quadrinhos de desenho animado, você tem uns que não tem palavras e outro tem. Aí você pode compreender de imediato o que está acontecendo entre esses personagens de desenho animados. Então, se você compreende, houve uma comunicação e a linguagem mista se expressou porque houve comunicação. Então, a linguagem mista é aquela que une a linguagem verbal e não verbal, como o cinema, o teatro e as revistas. Quer dizer, o cinema usa as duas linguagens, o teatro também e algumas revistas também. Linguagem formal e informal. Dependendo da ocasião, os indivíduos poderão usar linguagem formal ou informal. Cada um desses tipos de linguagem requer determinada escolha de palavras e expressões. Enquanto a linguagem formal está ligada ao uso de normas gramaticais, quer dizer, segue as normas gramaticais, a linguagem informal não requer o uso da norma culta, sendo usada de forma mais livre no cotidiano. Então, no dia a dia, a gente usa a linguagem chamada coloquial, que é aquela linguagem informal, sem preocupação com o emprego correto das regras da gramática, enquanto a linguagem formal, a exigência, quando eu vou fazer um texto e quero fazer uma coisa bem elaborada, eu uso da linguagem formal, ou seja, as regras da gramática. Por exemplo, o uso da linguagem informal é mais comum entre uma conversa de amigos. Por outro lado, uma reunião de trabalho costuma requerer uma linguagem formal. Linguagem oral e linguagem escrita, suas diferenças. A linguagem oral e a linguagem escrita são duas manifestações da linguagem verbal, ou seja, da linguagem feita através de palavras. Tanto a linguagem oral como a linguagem escrita visam estabelecer comunicação. Então, a linguagem verbal, ela se divide em dois tipos de linguagem. A oral, que é aquela que eu uso a voz para me comunicar, e através das palavras escritas. Características da linguagem oral. Há uma maior aproximação entre o emissor, que é quem emite a mensagem, e o receptor, que recebe a mensagem.
estabelece um contato direto com o destinatário, quer dizer, com aquele que recebe a mensagem, é mais espontâneo e informal, usufruindo de maior liberdade, quer dizer, não precisa ser rigoroso com as normas de gramática. Há uma maior tolerância relativamente ao cumprimento da norma culta, quer dizer, não é obrigatório o uso, como se diz, total da norma culta da gramática. É passageira e encontra-se em permanente renovação, não deixando qualquer registro, quer dizer, através da linguagem oral se cria muitas frases, muitas expressões que a gente não sabe muitas vezes nem a origem daquelas expressões e sai utilizando também. Não requer escolarização, sendo um processo aprendido socialmente, quer dizer, não exige que a pessoa, para se comunicar, tenha uma escolaridade qualquer. Usa expressões extralinguísticas como entonação, gestos, postura, expressões faciais que facilitam a compreensão da mensagem. Não ocorre sempre linearidade de pensamento, sendo possível a existência de rupturas e desvios no raciocínio, quer dizer, não é como um texto que vai discorrendo com uma linha prolongada até o final, não. Na comunicação você tem as rupturas, que as paradas, às vezes muda de assunto, muda de frase, muda de expressão. Apresenta repetições e erros que não podem ser corrigidos e apresenta majoritariamente, aqui é majoritariamente, é porque aqui tem maioritariamente, um vocabulário reduzido e construções frásicas mais simples. A característica da linguagem escrita se dá da seguinte forma: há um maior distanciamento entre emissor e receptor, porque muitas vezes quem usa a linguagem formal são pessoas de alto nível cultural e muitas vezes a comunicação é pouca com aqueles de baixo nível cultural. Aí fica uma distância às vezes. Estabelece um contato indireto com o destinatário. Não é direto a comunicação muitas vezes. É mais formal, sendo mais pesada e planejada, porque usa as regras gramaticais. Há um maior rigor gramatical e exigência de cumprimento da norma culta, quer dizer, você tem que empregar as frases, as palavras, a concordância verbal, a concordância nominal, de acordo com o que determinam as regras. Tem duração no tempo e pode ser relida inúmeras vezes porque tem registro escrito, sempre ela é escrita e fica registrada. Requer escolarização e uma aprendizagem formal da escrita. Todas as indicações necessárias para a compreensão da mensagem são feitas através de pontuação e das próprias palavras. Exige linearidade, ou seja, a existência de uma sequência de pensamento clara e estruturada, quer dizer, um texto escrito ele tem uma sequência, uma estrutura, uma linearidade, quer dizer, uma sequência, enquanto na linguagem oral não há isso. Possibilita a revisão do conceito e a correção dos erros. Deve apresentar um vocabulário variado e construções frásicas mais elaboradas. Então, a linguagem formal digamos assim, a linguagem escrita é mais exigente, é mais rebuscada. Já a linguagem oral, a gente não tem tanta preocupação de estar empregando regras gramaticais. Quando usar a linguagem oral e a linguagem escrita? Essas duas formas de linguagem são usadas diariamente pelos falantes. A linguagem oral é usada em conversas, diálogos, apresentações, telefonemas, em aulas, entrevistas. Já a linguagem escrita é usada em cartas, e-mails, bilhetes, jornais, revistas, sites, livros. Então ela deveria ser mais exigente, ela também tem uma seletividade, como se diz, nos meios que ela utiliza para
se expressar. Apesar das diferenças existentes entre a linguagem oral e a linguagem escrita, não podemos considerar uma mais complexa ou mais importante do que a outra, uma vez que existem vários níveis de formalidade e informalidade na oralidade e na escrita. Então, nem a linguagem oral é mais importante do que a linguagem escrita, e nem a linguagem escrita é mais importante do que a oral. Ambas, elas se complementam. Então, aí tem umas observações importantes. Há momentos que exigem uma linguagem falada extremamente cuidada, como entrevista de emprego, discursos, apresentações públicas, etc. Quer dizer, mesmo sendo falada, sendo oral, muitas vezes a linguagem tem que ser um pouco rebuscada. Por isso que a gente tem que estudar para melhorar a linguagem, ler bastante, é uma forma de melhorar. Porque muitas vezes você vai para uma entrevista de emprego e precisa falar bem. Se você empregar termos incorretos, gírias, palavras inadequadas, você pode perder aquele posto de trabalho que estava desejando. Há também situações em que uma linguagem escrita mais descontraída e próxima da oralidade é aceitável, como em chats, fóruns, mensagens de celular, etc. Bom, concluímos aí o assunto de língua, linguagem e fala. Espero que todos tenham entendido o conteúdo e para a semana estarei mandando a atividade correspondente. Um abraço a todos e até a próxima.